Bom, o teste de média ou teste de hipótese, a gente está dando continuidade a esse teste. O teste de hipótese, a gente vai, ou teste de médias, a gente vai simplesmente, como está escrito aqui, ó, testar a informação da amostra com determinado padrão populacional. Então, como eu já disse antes, você tem um padrão populacional, chamado de espaço amostral com todos os resultados possíveis, e você tem uma amostra que você quer comparar se ela se encaixa na sua população ou não, tá? Então, a regra de decisão é o seguinte, a pergunta central é sempre fazer assim, olha, eu tenho essa amostra, eu aceito que essa amostra pertence à minha população, sim ou não? Se eu aceito que ela segue o padrão populacional, que a gente vai dizer o seguinte, eu aceito que ela segue H0. H0 é o padrão da minha amostra, da minha população. E aí vem, se eu não aceito que a minha amostra segue o padrão H0, então vem a minha resposta contrária. Não, eu não aceito, então eu rejeito que ela segue o padrão H0. Tá? Eu rejeito que a minha amostra ela siga os padrões da minha população. E aí, se você rejeita, é porque você pode rejeitar de algumas formas que a gente vai ver aqui. Tá? Mas vamos primeiro definir o que é H0. H0 ela vai ser uma chamada de hipótese nula. Tá? Isso aqui, ó, isso é H0, isso aqui é H0, isso aqui é H0. Em todos os testes que vocês forem conhecer aqui nesse curso, a pergunta padrão vai ser sempre a seguinte, olha, a minha média populacional, ela é igual à minha média amostral, ela é igual à minha média populacional, certo? A pergunta é sempre essa. Então eu vou sempre partir, olha, aquela quilometragem que eu encontrei na minha amostra segue o padrão populacional? Beleza, se segue, você diz, olha, eu aceito H0, eu aceito que a minha amostra segue o padrão populacional. Se a sua amostra ela não segue, aí vai ser o seguinte, vai ser assim, ó, matematicamente é isso. Ó. Nós temos um eixo, tá? Esse eixo, certo? No meio aqui, nós temos o padrão da gente, o nosso padrão. A gente vamos trabalhar aqui com, digamos que seja uma indústria que está produzindo os pneus com 50 mil quilômetros, tá? Em média. E essa variação, eu posso ter uma variação de mais ou menos 2.000 quilômetros. Então eu teria mais ou menos 52 mil quilômetros para mais. E eu tenho 48 mil quilômetros aí, mais ou menos isso. Tá? Esse é o padrão da fábrica. Os meus pneus, eles saem com uma variação de 48 a 52 mil quilômetros. Então, o que vai acontecer aqui e o que vai acontecer aqui? Vai ser onde a minha amostra ela vai poder se encaixar se ela for diferente do padrão populacional. Se ela for igual, ela pode se encaixar aqui, ó. Tá? Então, digamos, você pegou lá um lote de 30 pneus e a média dele, a média M0, deu 49 mil quilômetros. Então, qual é a conclusão? A gente está colocando aqui de maneira simples, tá? Mas lá na frente vocês vão aprender a fazer os cálculos para chegar nessa resposta. Então, se você tem aqui 49 mil quilômetros, então ele se encaixa mais ou menos por aqui, ó. Então, ele está na região de aceitação, da região que a gente conclui que a nossa amostra segue o padrão populacional, certo? Bom, então, simplesmente eu digo, olha, essa amostra de 30 pneus, ela está seguindo o meu padrão populacional. Ah, então faça outro teste aí com 30 pneus. Aí você faz outro teste e você encontrou um M0. E esse M0 deu 43 mil quilômetros. Se esse M0 deu 43 mil quilômetros, é porque esse M0 está se encaixando nessa região aqui. Ó. Então 43 está mais ou menos por aqui. Ó. Certo? Então o que eu faço? Eu digo, olha, não, eu rejeito essa hipótese. Eu rejeito a hipótese H0. Ou seja, a minha amostra, essa amostra aqui com 30 unidades, ela está dando 43 mil quilômetros, então eu tenho que voltar lá na fábrica e rever o padrão de produção. Está acontecendo alguma coisa estranha, porque os meus pneus, em média, eles não dão isso. Ah, mas eu fiz aqui um teste, digamos, com 35 pneus, tá? E aí eu encontrei 50
49 mil quilômetros. Opa, isso aqui também é estranho, ou seja, a minha amostra de 35 pneus, ela não está se encaixando no padrão no padrão populacional da minha fábrica. Ela está mais ou menos por aqui. Então perceba, ó, se eu deixo duas possibilidades para falar que a minha amostra não está acompanhando o padrão populacional, certo? Ela pode não acompanhar para mais e ela pode não acompanhar para menos, porque isso aqui é ruim para a indústria. Você ter uma amostra que segue fora dos padrões para mais ou fora dos padrões para menos. Então você está trabalhando com três bandas. Uma banda aqui para menos, uma banda para mais e o padrão populacional. Então isso também é ruim para a fábrica. A fábrica não tem um controle sobre o seu produto. Até mesmo a renovação desses produtos fica mais difícil, porque a quilometragem fica maior. Então vai dificultar. Então esse teste aqui, o tipo de intervalo, é o que a gente vai começar a entender aqui. Esse intervalo aqui, quando existe a possibilidade de você estar fora dos padrões para menos ou fora dos padrões para mais, é chamado de análise bicaudal do teste. Tá? Esse alfa sobre 2 aqui tem uma explicação que a gente vai ver em outra videoaula. Tá? E pronto, então é isso. Tá? Agora vamos olhar outra situação. Nós temos aqui a situação que vai incomodar a fábrica. Vai ser o seguinte, se você pega um lote de pneus, vai analisar esse lote de 30 pneus, e encontrou que a sua média amostral foi de 46 mil quilômetros. Tá? Então veja, isso aqui ó, está saindo do padrão da fábrica. Certo? Se isso aqui está saindo fora do padrão da fábrica, isso aqui está saindo do padrão para inferior. Isso aqui vai trazer problemas para a fábrica, porque se o pneu durar 100 mil quilômetros, é bom para você, é bom para o cliente, é bom para o produto. Certo? E essa pode ser a filosofia da fábrica. Então a fábrica não vai ter mais nada a ver com aquele pneu se ele durar muito. Agora, quando esse pneu aqui durar menos, é porque existe alguma coisa acontecendo aqui, ó, anormal, que a fábrica não está tolerando. Então vai ter que ser feita uma revisão, certo? Então você fez uma amostra, e digamos, você fez uma outra amostragem com 30 pneus, um Nzinho aqui com 30 pneus, tá? E essa Mi0 aqui, ela deu 49 mil quilômetros. Tem necessidade de mexer em alguma coisa na fábrica? Você testou, analisou se esses 49 mil quilômetros eles se encaixam aqui. Se ele se encaixa aqui, você só pode dizer, olha, os 30 pneus estão obedecendo o padrão da fábrica. Então, quando eu estabeleço esse ponto aqui e nada me interessa à direita dele, isso aqui é um teste unicaudal esquerdo, tá? E a gente vai entender o que é esse alfa, como eu já falei, o que é alfa sobre 2 em uma outra oportunidade. Aí vamos lá, vamos para outra situação. Se a fábrica ela é uma fábrica sacana, que ela não está interessada com o que estiver abaixo da sua média, e você encontrou, por exemplo, aqui você fez uma análise e encontrou que os pneus, digamos, 34 pneus, e você encontrou uma quilometragem média de 59 mil quilômetros, isso aqui vai incomodar a fábrica, porque a fábrica ela vai dizer para você, olha, nós estamos fora do padrão, eu quero que fique dentro do padrão, de qualquer coisa aqui de 50 mil quilômetros com a variação até 52 mil quilômetros, e eu quero que tudo isso aqui seja reverificado, nossa produção seja revisada. Então, esse tipo de teste aqui, quando você vai verificar se os padrões estão acima da população, a gente chama ele de teste unicaudal direito. Tá? E a análise dele é essa aqui. Ó. Ou seja, a minha média populacional, a minha média amostral ela é superior à média populacional? Se a resposta for sim, então isso aqui a gente deve rejeitar H0. Se a sua resposta for 51 mil quilômetros, por exemplo, então você iria dizer, não, eu devo aceitar H0, eu não vou rejeitar H0. Por quê? Porque o meu padrão, a minha amostra está seguindo os padrões da fábrica, os padrões de recomendação dessa fábrica. Tá certo? Então, esses são os tipos de hipóteses. Eu sei que nesse momento é um pouco difícil, porque é mais teoria, mas a gente vai ver que isso é uma coisa bem tranquila com o passar do tempo. Tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte, ó, nós temos um gráfico do tipo bicaudal, nós estabelecemos
o nosso ponto à esquerda. Isso aqui vai ser estabelecido através do teste estatístico, que vocês vão ver depois. Nós estabelecemos o ponto à direita. Aqui é onde fica a média, tá? Mas ela não vai ter importância nenhuma se ele for bicaudal. E aqui nós temos o seguinte, ó, eu aceito H0, ou seja, concluo que a média da minha amostra é igual à da minha população, se ela estiver nesse intervalo aqui, desse ponto M1 por M2. Tá? E aí, caso contrário, se a minha média amostral estiver nessa região ou nessa região, eu concluo que eu rejeito H0. Então, ó, nessa região eu aceito H0 se a minha média estiver aqui, ou seja, em outras palavras, minha amostra se comporta dentro da população. E eu rejeito H0, posso rejeitar de duas maneiras. Se ela estiver muito abaixo de M1, ou se ela estiver muito acima de M2. Então eu posso rejeitar por excesso ou por falta. Tá? Isso é o teste. Tá? Então, vamos lá. E aí vem o seguinte, ó, o que seria esse camarada aqui, ó, 1 menos alfa vezes 100%. Isso aqui é a probabilidade de você aceitar H0, lembra do teorema de Bayes, condicionado que a H0 é verdadeira. Ou seja, que a minha média que eu estou encontrando é verdadeira. Então isso aqui é 1 menos alfa. Se você quiser em porcentagem, é só multiplicar por 100. Tá? E o que isso aqui, ó, é a prova, em outras palavras, aceitar H0 é a tomada de decisão correta, porque H0 é verdade. E qual seria o contraditório? O contraditório não. Qual seria como vamos chamar de contraditório? Rejeitar H0. Rejeitar H0 pode ser que você tome uma decisão errada aqui e você mesmo assim diga, olha, minha amostra é diferente da minha população, para menos nesse caso, ou minha amostra é diferente da minha população para mais, certo? Ou para menos, ou para mais. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é a probabilidade de você rejeitar H0, ou seja, de você afirmar isso aqui. E, na verdade, H0 é verdadeira. Era. Ou seja, a hipótese H0 ela era a verdade. Então, isso aqui é alfa. Isso aqui é a probabilidade de você errar. Porque, vejam só, isso aqui é a decisão, não é isso? Só que a decisão escrita de maneira probabilística, tá? Então, se você está tomando uma decisão, você pode tomar a decisão de maneira correta. E está aqui, ó, quando você aceita H0, condicionado que ela é verdade, existe 1 menos alfa por cento de chance de estar certo. Então, vou multiplicar logo por 100. Tá? E quando você rejeita H0, dado que H0 é a verdade. Então, isso aqui também é a mesma coisa. 100 vezes H0 que vai dar tantos por cento. Então, se você, por exemplo, adotar 5% como probabilidade de estar errado, de tomar a decisão errada, ou seja, de rejeitar H0, condicionado que H0 é verdade, então você tem 95% de chance de aceitar H0, dado que H0 é a verdadeira. Então, isso aqui é uma teoria de decisão. Então, 5%. Então, se você adotou 5%, é porque à direita você está com 2,5%. À esquerda você está com 2,5%. À direita você está com 2,5% de chance de errar, tomando essa decisão de rejeitar. E aqui dentro você tem 95% de chance de acertar. Tá bom? Aí vamos aqui. Ó. Se o seu teste ele fosse do tipo unicaudal esquerdo, tá? Então, quando o teste é unicaudal esquerdo, você vai precisar apenas definir um ponto, nesse caso aqui M1. Se você encontrar uma média amostral que se encaixa, que venha parar aqui nessa região, você rejeita H0. Se a sua média amostral que você calculou, ela der nessa região, você aceita H0.
E aí vem aquela pergunta, você quer acertar e errar com quanto? Então, se você adotar um alfa de 1%, é porque você está dizendo o seguinte, ó, isso aqui é a probabilidade de você errar, ou seja, rejeitar H0, dado, condicionado que H0 era verdadeira, isso aqui é 1%, tá? E a probabilidade de você tomar a decisão de aceitar H0, dado que H0 é a verdadeira, ou seja, de você tomar uma decisão errada, de você tomar uma decisão correta, é de 95%. Ah, professor, mas qual seria a probabilidade da gente rejeitar H0, dado que H0 é a falsa? Aí seria o evento do tipo beta, tá? E aí depois eu falo sobre isso, que é o erro tipo 2, esse aqui é o erro tipo 1. Tá? Basicamente, o que você tem que saber é isso aqui, ó. Quando você adotar um alfa, é porque você está rejeitando H0, dado que H0 é verdadeiro. E quando você está aceitando H0, dado que H0 quando você está aceitando H0, dado que H0 é verdadeiro, 95%. Tá? Se você quiser trazer isso para a sua vida prática, imagine o seu casamento, imagine que você vai casar, tá? Você vai casar com Maria, certo? E você pode, quer dizer, você pode casar com Maria, né? Você pode casar com Maria e você pode não casar com Maria, tá? Mas aí, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que você pode casar com Maria, certo? Você casou com Maria e Maria é maravilhosa, certo? Você pode não casar, você pode casar com Maria e Maria não ser, vou botar aqui NE, maravilhosa, certo? Você pode não casar com Maria e Maria ser maravilhosa. Você pode não casar com Maria e Maria não é maravilhosa, certo? Então, quantas chances você tem de acertar? Você tem de acertar, você pode acertar essa, que é uma decisão correta, você não casar com Maria e Maria não é uma mulher maravilhosa para você. E você pode também acertar por essa aqui, ó. Você aceitar Maria, casar com Maria, sendo que na verdade Maria é uma mulher maravilhosa. Isso aqui é a mesma coisa que aceitar H0, dado que H0 é a verdadeira, ou seja, ela é maravilhosa. E esse camarada aqui, ó, cadê ele? Esse aqui é o seu erro tipo 1, ó. Você não aceitar Maria, ou seja, você rejeitar H0, dado que H0 é verdade. Ou seja, você não casar com Maria e ela ser uma pessoa maravilhosa. O que você quer? Você quer a chance de errar menos e acertar mais. Então, isso aqui, ó, você adota como alfa. E isso aqui você adota por 1 menos alfa. E o que seria esse camarada e esse camarada aqui? Isso aqui é uma coisa que a gente vai comentar, mas apenas comentar, porque os testes estatísticos eles trabalham apenas com a questão da aceitação ou rejeição de H0, que é onde está centrada a minha população, mas aqui a gente vai comentar. Olha só, qual é a resposta certa aqui? Ó? Se você fosse não casar, ou se Maria não fosse maravilhosa, Maria não é maravilhosa e Maria não é maravilhosa, qual seria a resposta errada? A decisão errada. A decisão errada seria casar. Então, olha só, ela não é maravilhosa e mesmo assim você casou. Então, isso aqui a gente chama de beta. Quando a gente parte do princípio
do que não é H0. E isso aqui, ó, não é uma resposta certa. Então isso aqui é 1 menos beta. Tá? Isso aqui não é tão elementar, porque essas coisas aqui a gente vai ver geralmente em cursos de estatística mesmo, tá bom? Ok? Tá. Mas de qualquer forma, tá aqui, ó. Isso aqui é uma atitude errada que você vai tomar na sua vida em casar com uma pessoa que ela não é maravilhosa para você. Então isso aqui é o erro tipo 2. 2 você escreve assim, é um 2 de algarismo romano, tá? E esse aqui é o famoso erro tipo 1, que a gente chama ele de 1 romano, 1 em algarismo romano, tá certo? Bom, por último aqui, nós temos o nosso o gráfico da hipótese unicaudal, que ele também tem a mesma lógica. Você tem aqui, ó, você vai estabelecer um ponto, tudo que estiver à direita desse ponto aqui, que você chamou lá no início de M2, você vai aceitar H0 com 1 menos alfa% de chance de acertar, se você aceitar H0. E aqui você vai ter a região de rejeição de H0. Então, se você fizer as contas e o seu cálculo cair nessa região, você deve rejeitar H0 e dizer, olha, minha população não pertence a esse padrão de população. Mas aí vem a pergunta do seu chefe. Bom, você está dizendo isso. Qual é a probabilidade de você errar com essa afirmação? Então aí você escreve, né? Probabilidade de você rejeitar H0, de dizer que sua amostra não funciona dentro do padrão da população. Então digamos que H0 é verdade, as evidências lá dizem isso. Então isso aqui é a chance que você tem de alfa%. Se você adotar 2%, para a chance de você errar na sua decisão, é porque você está adotando uma chance de aceitar H0, dado que H0 é verdade, de 1 menos alfa%. Tá? Nesse caso seria 98%. Certo? Então, basicamente é isso. Tá? São construções de hipóteses, tá? Que eu queria apresentar para você, porque isso aqui vai ser toda a base do nosso conhecimento a partir de agora, porque os testes estatísticos vão precisar desse conhecimento, dessa estruturação.